Vamos batizar o boi. 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 Olá, meu nome é Ailson Barbosa e estou aqui para apresentar para vocês a tradição do Bumba Meu Boi recifense. O Bumba Meu Boi é uma tradição cultural espalhada por diferentes partes do mundo. No Brasil, encontramos manifestações relacionadas ao boi em diversas partes do nosso território, ainda que não haja semelhanças na forma de fazer, dançar e cantar o Bumba Meu Boi. A festa do boi se faz presente em várias partes do Brasil. A tradição do boi remonta ao período da colonização brasileira, somando aos aspectos sociais e históricos daquele período, elementos, características e personagens que traduz a sociedade e o imaginário popular da época. No Brasil, encontramos a tradição do boi em diferentes estados e em cada um deles o boi ganha nomenclaturas diferentes. Em Pernambuco é chamado de boi bumbá. No Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí é chamado de Bumba Meu Boi. No Espírito Santo e Ceará é boi de reis, boi surubim ou boi zumbi. Na Bahia é boi de janeiro, boi estrela do mar ou mulinha de ouro. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro é bumbá ou folguedo do boi. Em São Paulo é boi de jacá e dança do boi. No Pará, Rondônia e Amazonas, boi bumbá. No Paraná e Santa Catarina é boi de mourão ou boi de mamão. E no Rio Grande do Sul é bumbá, boizinho ou boi de mamão. No Amazonas, encontramos dois grandes grupos internacionalmente conhecidos, os bois caprichoso e garantido. No Maranhão, também encontramos a tradição do Bumba Meu Boi, que é festejada no mês de junho como parte das festividades do ciclo junino maranhense. Em Pernambuco, encontramos a manifestação popular do Bumba Meu Boi, apresentando ampla diversidade na forma de fazer, cantar e dançar. Aqui, o boi se caracterizou como uma tradição carnavalesca, diferente de outras partes do país, onde o boi é brincado como parte de outros ciclos festivos. A tradição do boi no interior de Pernambuco guarda uma forma específica de fazer a dança e a música. Em Pernambuco, encontramos a brincadeira do boi em diversas cidades espalhadas pelo interior do estado, com ampla diversidade de características e formas de fazer. No Recife, os grupos de Bumba Meu Boi possuem características distintas daquelas encontradas em grupos do interior do estado de Pernambuco. Seja nos aspectos de música, dança e personagens, o fato é que os bois recifenses apresentam características peculiares que lhes aproximam da tradição africana. Com o uso de instrumentos percussivos típicos da musicalidade africana, o Bumba Meu Boi recifense tem no bombo o seu principal instrumento. O bombo é a base principal da musicalidade do Bumba Meu Boi, mas se faz presente em outras manifestações populares, a exemplo do maracatu. O bombo tem uma sonoridade grave que lhe confere identidade própria. Além do bombo, outros instrumentos que compõem a sonoridade do Bumba Meu Boi recifense são a caixa, o gongue, e o ganzá. A junção desses instrumentos forma, portanto, aquilo que a gente vai chamar de percussão, ou simplesmente batuque. O batuque é conduzido pelo mestre. No caso do boi mimoso, o batuque é conduzido, portanto, pelo mestre Dal. Com vocês, o batuque do boi mimoso. Vamos batizar o boi. 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 E não vai ser com qualquer mão. Quem batiza é São João. Mas a água do Jordão. Vai chamar logo Malabá. Chamar logo boi temor. A brincar na cidade do meu boi.
Bumba Meu Boi é uma encenação que mescla dança, música e teatro popular. Apresentado a partir da junção destes três elementos, se unem para apresentar tramas e personagens que contam a história da morte e ressurreição do boi. A tradição do Bumba Meu Boi recifense é rica em histórias que ajudam a celebrar a brincadeira do boi. Tem uma trama que conta a história de uma escrava que estava grávida e com desejo de comer a língua do boi. Mateus e Bastião! Pronto, senhor! Eu vou ali na cidade do Recife e volto já. Cuidem bem do boi mimoso, o que é o boi mais querido da região. Mateus! O que foi, Eu tô Catirina? com desejo arretado Desejo de quê? de comer a língua do boi, homem. Mateus, Catirina e Bastião são personagens que representam a população escrava do período colonial brasileiro. Na tradição do boi, estes personagens ganharam características cômicas e atrapalhadas. Na trama do boi, Mateus, Bastião e Catirina são escravos de propriedade do capitão e têm a tarefa de cuidar do boi mais querido do capitão e de sua fazenda. Vai bonito, boi mimoso, vai bonito, boi mimoso. O capitão é o condutor da festa do boi. O personagem aparece sempre sobre o cavalo alazão, com sua voz forte e tom autoritário. O capitão é o dono da fazenda, do boi e dos escravos. Do ponto de vista histórico, o capitão satiriza os grandes proprietários de terras e senhores de escravos do período colonial brasileiro. O capitão cumpre o papel de ordem e de controle. Sendo o proprietário da fazenda, o capitão possui uma ampla propriedade com muitos animais, mas tem um animalzinho que ele trata com carinho especial, o boi mimoso. O boi é o animal de estimação do capitão. O boi é o elemento central da brincadeira. Conduzido por uma pessoa que o carrega nas costas, o boi se apresenta com a saia bonita e apetrechos que decoram seu corpo. Alguns bois já usam cabeças reais e empalhadas, ainda que vários outros grupos optem pelo uso de cabeças artesanais. Mateus e Bastião são escravos de confiança do capitão. Eles cuidam da fazenda e tomam conta do boi mais querido do capitão, o boi mimoso.
Mateus, Catirina e Bastião são escravos. Representam, pois, a população escrava de um período importante da história brasileira. Remontam às memórias do período escravocrata brasileiro. A relação de trabalho escrava, ou seja, sem salários e direitos, submetiam os escravos a uma relação de exploração de sua mão de obra. Apesar disso, os personagens Catirina, Mateus e Bastião se apresentam felizes na brincadeira do Bumba Meu Boi. Usam roupas coloridas, chapéus com fitas e uma bexiga na mão, com a qual promovem bagunça e muito barulho. A Catirina é uma escrava faceira como ela só. Sempre apronta atrapalhadas. Por vezes, se apresenta como lavadeira e, em muitos casos, como uma mulher grávida com desejo de comer a língua do boi. Sua roupa de chita e trejeitos exagerados marcam a personalidade desta mulher do povo, que tem um romance com Mateus e um certo interesse por Bastião. Parece que Catirina quer somente envolver o boi para comer sua língua. Oi, Catirina, minha pena, Mas a brincadeira do boi possui muitos outros personagens que são classificados entre animais místicos e humanos. Dentre os personagens humanos, encontramos elementos como o soldado da guarita. É o personagem que remete à ordem. Na brincadeira do boi, o seu papel é garantir a organização e a segurança de todos. Ele se apresenta com a roupa típica do Exército Brasileiro, representando, pois, a força do Estado. O doutor é um médico da região e é chamado para usar o conhecimento da medicina para ressuscitar o boi. O doutor traz consigo todos os apetrechos de um médico convencional, como a mala e a seringa. Mas na brincadeira do boi, ele é convidado para ressuscitar o animal que está no chão. A Índia é chamada para essa brincadeira a fim de trazer o conhecimento da natureza. Traz a força das folhas e o conhecimento popular. A Índia remete aos povos tradicionais do Brasil e se apresenta com apetrechos típicos da tradição indígena brasileira. Por fim, o padre traz para a cena a representação da fé cristã e europeia, com a batina que lembra as vestes tradicionais dos padres da Igreja Católica e apetrechos como a Bíblia e a cruz.
Além dos personagens humanos, que fazem parte da brincadeira do boi, encontramos também os animais. O boi já representa um animal central da brincadeira, mas temos outros, a exemplo da ema. A ema é uma personagem que representa a ave de mesmo nome. Ela é feita de penas, tem um pescoço longo, saia de chita e se apresenta sendo carregada por um brincante. Além da ema, encontramos também na brincadeira do boi a burrinha. A burrinha é feita de um cesto de palha, tem uma saia florida e produz muita bagunça durante a apresentação. Balança minha burrinha, burrinha no meu batom. Além dos animais, a brincadeira do Bumba Meu Boi apresenta também os personagens místicos. Este conjunto de personagens mobiliza o imaginário popular com criaturas que existem somente na imaginação de quem se entrega de corpo e alma à brincadeira do Bumba Meu Boi. Assim, encontramos dentre estes personagens elementos como o morto carregando o vivo. Ele é, em verdade, um brincante que carrega duas partes de uma mesma fantasia. Este personagem representa duas partes de dois corpos distintos. As pernas são amarradas na parte de trás do corpo do dançarino, ao mesmo tempo em que na parte da frente ele segura e carrega a parte superior da fantasia. Visualmente, vemos o indivíduo morto carregando o indivíduo vivo. Somente o Bumba Meu Boi para nos fazer ver tamanha estranheza. Além dele, também encontramos o Jaraguá. Ele, na verdade, é um monstro, uma criatura imaginária que assusta todo mundo por onde passa. Com olhos e bocas grandes, na tradição do Bumba Meu Boi, o Jaraguá cria grande confusão cada vez que se depara com outros personagens. Mas, no final, o Jaraguá nada mais é do que uma fantasia de uma personagem que encanta a todos que o vê. Também temos dois outros personagens muito importantes na tradição do Bumba Meu Boi, o anjo e o diabo. O anjo e o diabo são dois importantes personagens que aparecem na brincadeira do boi e representam uma dualidade importante do imaginário popular. O anjo representa o bem, a saúde e a vida. O diabo, por sua vez, representa o mal, a doença e a morte. Por isso, no alto do boi, quando da morte do boi, o diabo tenta deixar longe todos aqueles personagens que possam ressuscitar o bichano que está no chão.
A tradição do Bumba Meu Boi merece e precisa ser divulgada e valorizada. O 30 de junho já é reconhecido como o Dia Nacional do Bumba Meu Boi. O desafio hoje é manter viva esta tradição que, como vimos, remonta à história social brasileira. Esperamos que com esta aula-espetáculo tenhamos contribuído para a divulgação e valorização desta importante manifestação cultural brasileira. Agradecemos, pois, ao Boi Mimoso. Viva a cultura dos bois! Viva!